de Fortaleza, mas como do mundo inteiro, a gente não trabalha na área de RH muito vinculada aos dados. E o Business Intelligence, né, Vitor, tua apresentação caiu. Vitor? Gente, o Vitor teve um probleminha, tá? E ele está entrando de novo, ok? É o tempo que a gente vai pensando aí em mais perguntas para fazer para ele, para tirar todos as nossas dúvidas e principalmente entender mais de quem é esse momento. Pronto, agora todo mundo me ouvindo? Show. Então, continuando, né? O feeling, o achismo, ele nunca vai deixar de existir dentro do ambiente de RH. Mas na hora que a gente começa a aplicar uma cultura de dados, e eu vou falar muito sobre isso aqui, eles deixam a ser cada vez menos importantes. Então, o curso, a gente vai ter, esse mini curso, a gente vai ter basicamente 5 tópicos, né, principais, e em cada um desses 5 tópicos ele vai ter meio que uma cozinha, né? Por exemplo, o que é RH Analytics, o People Analytics vai ser azul, os principais desafios vai ser cor de salmão, BI amarelo, enfim. E cada cozinha dessa aqui vai ter uma faixa e vocês vão conseguir se situar mais ou menos sobre qual assunto está sendo abordado, que vai ser a faixinha. Iniciando, né, gente, falando sobre RH Analytics e People Analytics, eu queria fazer uma referência breve ao Hard Skill e Soft Skill, que eu acho que a maioria do pessoal aqui já conhecem esses termos, né? Mas, resumindo muito, Hard Skill é um termo utilizado para descrever as habilidades técnicas específicas relacionadas ao trabalho. Design gráfico, programação de computador, contabilidade, a própria análise de dados, entre outras habilidades, elas são geralmente desaprendidas, né, por curso, faculdade, enfim. São habilidades que podem ser mensuráveis, podem ser, você consegue ver essas habilidades. Já as soft skills, não. Elas são, é um termo mais usado para descrever habilidades interpessoais, né? Comportamentais, que as pessoas usam no ambiente de trabalho, como habilidades de comunicação, trabalho em equipe, liderança, resolução de conflitos, entre outras, né? Então, tem uma diferença entre elas duas, hard skills e soft skills, sendo que as hards são habilidades técnicas, né, específicas relacionadas ao trabalho, enquanto as softs são habilidades interpessoais. E assim, quando a gente fala sobre RH Analytics e People Analytics, a gente consegue fazer esse paralelo. Por quê? People Analytics e RH Analytics, eles são duas coisas similares, mas diferentes. Por exemplo, o RH Analytics, ele se concentra em medir, otimizar processos de RH que sustentam a organização, incluindo recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento de liderança e gestão de talentos. E isso, assim como as hard skills, né, é muito visível, é muito claro e fácil de mensurar. E essa abordagem, né, envolve dados. Identificar tendências, pontos fracos, pontos de melhoria, enfim. Tudo isso ajuda os gestores a tomarem medidas proativas e aprimorar a eficácia do setor. Já o People Analytics, ele é uma metodologia, ele não é necessariamente uma técnica que se aprende, né? Ele é uma disciplina que usa a análise de dados para entender melhor as pessoas no contexto do trabalho, seus comportamentos, desempenhos, resultados. Ele se concentra mais nas questões de engajamento, motivação, desenvolvimento de carreira, satisfação de trabalho, e isso tudo através da análise de dados. Então, as empresas podem tomar decisões mais informadas e estratégicas sobre como gerenciar e maximizar o potencial dos seus funcionários. Em resumo,
o People Analytics ele se concentra em entender melhor as pessoas no contexto do trabalho, enquanto o RH Analytics ele se concentra em otimizar os processos da empresa, né? Basicamente, essas são as duas diferenças principais. People Analytics ele é uma metodologia. RH Analytics são práticas e indicadores do RH. O que leva a gente a usar o RH Analytics dentro de uma empresa são diversas coisas, né? A tomada de decisão baseada em dados, o RH Analytics permite que você tome decisões informadas e estratégicas com o uso de dados precisos e atualizados. Isso ajuda as empresas a evitar tomadas de decisão precipitadas, né? Baseado em intuição. A gente consegue também, através dele, identificar tendências, analisar dados, identificar padrões, melhorar o desempenho. O uso do RH Analytics ele é muito importante para ajudar as empresas a entender melhor, né, o fator motivador de cada funcionário, identificando áreas onde eles podem melhorar e fornecendo feedback específico que vão ajudar a crescer. Mas, se eu fosse elencar 6 principais objetivos que levariam vocês a usar o People Analytics, seriam esses 6. Bem simples e objetivos, né? A tomada de decisão mais certa e veloz, o aprimoramento nas decisões de contratações. No vídeo de chamada do mini curso, eu dei aquele exemplo, né? Sobre o perfil de cada cargo. Se eu tenho um perfil de uma pessoa X com idade Y, não sei, estatura Z, que ficou 15 anos na empresa, e eu tenho um outro perfil que é totalmente diferente, pelo meu histórico, eu não consigo afirmar que ele vai ter uma boa continuidade no cargo dele. Então, isso também ajuda a aumentar o grau de retenção, vai aumentar a gestão sobre desempenho, controle e direcionamento dos fatores de motivação, né? E os treinamentos mais direcionados. Isso que eu falaria sobre os motivos de usar o RH Analytics. Aqui, gente, eu dei um exemplo, né? Vim trazer um exemplo para vocês aqui sobre um modelo de RH Analytics, que no caso é a técnica. Nesse dashboard aqui de exemplo, a gente consegue ver algumas coisas já. Por exemplo, eu tenho aqui a informação dos meus funcionários ativos, né? Desses funcionários ativos, eu tenho o meu percentual de horista, mensalista, sexo, né, percentual também, contratos por tipo de trabalho, setor, headcount, ou seja, admissões e demissões, enfim. Esse seria um modelo que a Microsoft disponibiliza para a gente e a gente conseguiria ver esse modelo dentro do ambiente da Microsoft. Já esse outro modelo aqui, ele é um pouquinho diferente. Aqui, a gente consegue ver, por exemplo, a minha taxa de turnover, o meu custo de absenteísmo, o meu índice de promoções internas, efetividade dos treinamentos e retenção de talentos. Os dois que eu mostrei são, né, modelos de RH Analytics. E falando especificamente sobre esse índice de retenção de talentos, é aqui que a gente começa a falar sobre o People Analytics. Bora lá. Nesse dashboard aqui de exemplo número 2, é visível que esse percentual de 85% de pessoas que saem nos primeiros 90 dias da empresa é um problema, né? Ou seja, a cada 20 novas pessoas contratadas, apenas 3 permanecem nesse cargo. E isso, de fato, é um problema para a empresa. Então, qual seria o motivo de uma retenção tão baixa de novos contratados? Aqui eu elenquei alguns. Pode ser baixo salário, benefícios que não condizem com o mercado, as próprias exigências da função, não sei, falta de treinamento, plano de carreira, feedback, cultura organizacional, enfim, são vários achismos que a gente pode elencar em relação a esse alto índice de rotatividade. Sem o People Analytics, o que foi que aconteceu nessa companhia Y? Foi percebido que existiu uma alta rotatividade de estagiários, né? E aplicou-se uma entrevista de desligamento, que é até comum em algumas empresas,
com os ex-colaboradores, né? Após essas entrevistas, se sobressaíram alguns fatos. Eles tinham uma rotina de trabalho bem acima do permitido, né? Os estagiários, que era o principal foco, eram mal remunerados. Eles realizavam e eram cobrados por atividades de analistas e não tinham reconhecimento, não necessariamente financeiro, né? Aquele famoso feedback. E isso é muito tranquilo do RH mensurar através da entrevista de desligamento. Agora, quais dados não foram mapeados e seriam mapeados após a aplicação do People Analytics? Respondo agora. Nessa mesma companhia, né, após o uso do People Analytics, se sobressaíram alguns fatos. Entre eles, 100% dos estagiários com experiência saíram nos primeiros 90 dias. Ou seja, se eu contrato um estagiário com experiência, é quase certo que ele vai sair nos primeiros 90 dias, porque o meu histórico é esse, entendeu? Então, não tenho como discutir. Outro fato, dentro do organograma da empresa não existia um plano de cargos e salários. Eles se viam naquela realidade de estagiários sem nenhuma perspectiva de crescimento. Esse foi outro ponto. Outra questão, entre as 85% das rescisões, 80 eram mulheres, ou seja, das 17 pessoas que eram desligadas, em torno de 14, 15 eram mulheres. Então, o que esse indicador me diz? Será que está tendo algum episódio de assédio dentro da empresa? Enfim, isso nos daria outros insights, né? Outro ponto também é que o último treinamento de hospitalidade e liderança haviam sido realizados 2 anos atrás. E, por coincidência, a alta rotatividade, né, das pessoas tinha começado 1 ano e 9 meses atrás. Então, coincidência ou não, esses fatos, eles conseguem dar uma visibilidade maior dos principais problemas que essa empresa em específico foi acometida. Show? E isso seria facilmente tirado através do uso do People Analytics. Aí, gente, eu vou analisar um dashboard um pouco mais completo. Um pouco mais completão ele, né? Falando especificamente da tecnicidade do Power BI, esse seria um dashboard com mais dados, digamos assim, né? Por exemplo, aqui eu teria os meus famosos filtros, né, que a gente chama de segmentação de dados. E detalhe, tá, gente? Esse é um dashboard um pouco mais completo, mas muito tranquilo de se fazer. Isso aqui seria uma segmentação de dados, né? Nossos filtros do Excel. Aqui seriam os nossos KPIs, onde a gente conseguiria ver onde que a gente está em relação a períodos anteriores, né? Por exemplo, contratação atual, desligamentos, média salarial, enfim. Outro ponto também interessante seria a análise temporal do desligamentos, né? Porque aparentemente aqui eu estou com a tecla de desligamentos selecionada, então os meus dados eles caminham, né, para minhas análises sobre desligamentos. Aqui seria uma série temporal, ou seja, eu ia construir um calendário. A gente constrói um calendário com os dados dentro do BI, mais uma medida de desligamentos, ou seja, uma medida relacionada à programação. Aqui também a gente tem alguns gráficos e visões que a gente também encontra no Excel, por exemplo, gráfico de barras, gráfico de pizzas, enfim. E também a gente teria esses gráficos, né, de barras mais estruturados, os gráficos clusterizados, a gente chama assim. E um detalhe importante é que quando a gente clica em qualquer um dessas visualizações, por exemplo, se eu for selecionar aqui o ensino médio completo, todo o meu relatório vai ser filtrado com base nas pessoas que têm escolaridade de ensino médio. Ensino superior, do mesmo jeito. Se eu for aplicar esse mesmo conceito aos cargos, seria também a mesma coisa, né? Se eu fosse colocar operador de ponte, ou aprendiz administrativo, na hora que eu conseguisse clicar nesse relatório, o relatório inteiro ia fazer um filtro. Consigo ver também turnover, né? Esse é um conceito muito legal da gente aprender e aplicar
no Power BI. E, por último, acredito eu, eu conseguiria segmentar ainda mais do que os meus próprios segmentadores o meu relatório. Aqui eu estou em desligamentos, né? Mas eu poderia ir para contratações, funcionários ativos, más contratações, né? Acredito que sejam aquelas que saem nos primeiros 90 dias, enfim. Então, resumindo um pouco sobre o People Analytics, eu acho que eu achei essa imagem muito interessante para nos dar um briefing, que são os pilares, né? Qual é o resultado do People Analytics dentro da empresa? Um RH mais central, né? Um relacionamento um pouco mais estreito entre as demais áreas, porque o RH vai saber, de fato, quais são todos os problemas, ausências, absenteísmos e suas causas, porque a gente não analisa só o número por si, os motivos dele. Folha de pagamento, o cálculo de hora extra, seleção, o match do perfil, match estatístico, né, do perfil para determinada vaga. Atritos, como eu bem mencionei, aquela questão do exemplo de Dashboard 2, eu podia ter algum caso de assédio dentro da minha organização. Com relação à performance, eu consigo visualizar todos os meus indicadores de RH, o RH Analytics em si, implantação de uma cultura de dados, que é, no caso, a nossa aprendizagem, né? Você quando você é um RH com uma cultura de dados, os outros setores eles começam a aderir a essa percepção e, por fim, a continuidade e a prosperidade da organização, que é, no caso, o plano de sucessão. Com o match do perfil, né, o aprimoramento estatístico do match, a gente consegue ver pessoas cada vez mais capazes de desenvolver um plano de carreira com sucesso dentro da organização. E aí, Silvia, a gente tem alguma... E aí, Vitor, e até isso, até dúvida não, mas eu vi muito comentário, assim, gente já dizendo que quer fazer um dashboard desse jeito. E aí eu disse, né, olha, o curso, o Vitor vai ensinar, né, a estar mostrando, né? Estão perguntando aqui se o curso vai ser voltado para o Power BI, né? E aí eu vou deixar o Vitor, né, vai falar um pouquinho mais para vocês. Mas eu vendo você falando, Vitor, volta um pouquinho no slide anterior que você fez o círculo, né, lá das conexões. E aí eu acho que é importante, e no curso a gente vai ver isso, que é quando a gente traz esses assuntos, né, e leva dados, a gente está falando a linguagem do negócio, né? Eu tô levando os projetos, eu estou propondo as ações de RH, falando a linguagem do negócio, né? Trazendo para aquilo que os diretores, CEOs, gerentes, né, eles querem ouvir. Então, no curso, a gente vai aprender com o Vitor que, além do BI, né, de saber fazer um dashboard lindo, é transformar isso em dados, né? E aí, Vitor, tem uma pergunta aqui, perguntando se você já utilizou a ferramenta do Data Studio e, se sim, se existe diferença entre as ferramentas, né, do Power BI e do Data Studio. Não usei Data Studio. Até hoje, eu só cheguei a ver ClickView, Power BI e Tableau. Um pouco de Tableau, mas eu sou especializado em Power BI, de fato. E aí, Felipe, no curso, ele vai realmente focar no Power BI. Então, a gente chegar no final, tem surpresa boa para vocês, vai ter um bônus que vocês vão ficar encantados, né, com a inscrição. E aí, vamos deixar o Vitor continuar aqui para deixar a gente com mais vontade ainda de aprender mais. Então, para resumir esse assunto, acho que vai ser a minha maior pauta, né, do mini curso. Se eu for definir People Analytics, eu usaria essas palavras, né? O People Analytics é uma análise mais abrangente a todas as pessoas da organização. A premissa é analisar comportamento, qualificações, avaliações, desempenho e até aderência à cultura organizacional. People Analytics não é um software. Ele não é um software. Ele é uma cultura de análise de dados focada na gestão de pessoas.
eu ver aqui. Bora lá. Pronto. Aqui a gente vai ver agora quais são os principais desafios para o RH no uso de dados na percepção de oportunidades, né? Assim, eu posso elencar alguns, mas em sua maioria, por ser um setor que não habitualmente trabalha especificamente com dados, existe uma falta de habilidade, né, nessas análises, ou seja, nem todos os profissionais de RH eles têm a habilidade necessária para coletar, analisar, interpretar os dados. Então, é importante que as equipes de RH sejam bem treinadas em análise de dados ou contratem profissionais específicos para lidar com a tarefa, mas é mais importante que o profissional de RH saiba lidar com esses dados. Dados desatualizados e imprecisos também são um problema. A qualidade dos dados é essencial para a tomada de decisão, né? Um bom tratamento, uma boa modelagem das informações, ela é fundamental para a criação daquelas visões, daqueles dashboards. A falta de integração dos sistemas, que isso é até um desafio pontual que eu vou colocar aqui, porque, de fato, a coleta de dados ela pode ser difícil quando os sistemas não são integrados. A falta de integração ela pode levar a lacunas dos dados ou dados duplicados, o que torna até mais difícil de obter dados em específicos. Eu também tenho alguns problemas com análises, de certa forma, superficiais, né? Porque quando a gente retém uma grande quantidade de dados, isso, de fato, é útil, mas não vai adiantar caso a gente não utilize esses dados. Então, uma análise superficial, muito abrangente, isso dificulta um pouco, né, a criação do valor da metodologia e da ferramenta para a empresa. E, por último, acredito que as decisões baseadas em apenas dados, uma tomada de decisão baseada apenas em dados, especificamente, pode levar a uma falta de compreensão do contexto completo. Ainda que meu dado diga alguma coisa, o profissional de RH, como eu falei no início, nunca vai deixar de ter o feeling dele. Então, é importante que os profissionais de RH levem em consideração, né, a experiência e a intuição, além dos dados, para fomentar essas decisões estratégicas. Então, realmente é uma coisa bem longa, que precisa ser construída, mas ela precisa ter um começo. Eu trouxe aqui para a gente um estudo da PwC, feito em 2017, acredito, onde ela fez uma entrevista com algumas empresas que já utilizam tanto o RH Analytics como o People Analytics, né? Então, das 100% das empresas que utilizam o People Analytics, apenas 34% estão em níveis avançados. Ou seja, se de todas as empresas que já utilizam, apenas 1/3 delas estão com nível avançados, a gente tem uma baixa maturidade enorme no mercado brasileiro. Ou seja, a compreensão desses indicadores, dessa metodologia, é uma coisa que vai destacar muito o profissional de RH hoje no mercado de trabalho. Voltando aqui para os números, os outros 66% afirmaram estar no estágio inicial da ferramenta, e desses 66, 40 dizem que já realizam a entrega, né, de algumas métricas e indicadores, e os outros 26 só no suporte básico de informações. Outra divisão desse estudo, ele se vinculou à tomada de decisão, né? E, pasmem, em 2017, 18% das empresas entrevistadas afirmaram que a alta administração já utilizava o People Analytics para a tomada de decisões estratégicas da empresa e o planejamento futuro. Esse dado é de 2017, feito pela PwC. Ela não chegou a atualizar. Mas se já em 2017 existia esse percentual, acredito eu, elevado, hoje a gente consegue mensurar que esse número deve estar em, não sei, 30%, 40%. Então, é um fato que se destaca entre os demais, né? E, se eu for resumir muito os desafios, eu acho que a dificuldade entre correlacionar os indicadores e os dados com objetivos e as questões estratégicas do negócio, né? Se eu tenho um modelo
de dashboard para um shopping center, ele vai ser diferente do que uma empresa têxtil, porque são negócios diferentes. Então, esse é um desafio. A pouca sofisticação gerencial, que isso culmina também nos sistemas, né? Alguns sistemas são poucos integráveis, por isso que no nosso curso a gente vai trabalhar muito com o Power BI ligado a dados a arquivos como Excel, CSV e o próprio XML, né? A gente pode ver um pouco de outros conectores, mas isso a gente vai conseguir sanar nesse curso. Uma cultura organizacional que não valoriza a análise de dados, e nesse ponto acredito que o RH ele pode entrar muito no desenvolvimento dessa cultura, pode partir dele, né, do profissional, essa iniciativa. A dificuldade na obtenção de dados, né, quando a gente vai mapear um processo, ele fica um pouco difícil, né, mas a gente vai conseguir ver ele no final desse mini curso. A adequação de comunicação diferente a usuários diferentes, ou seja, o mesmo dashboard que eu mostro para um diretor, e o diretor pode entender, mas um funcionário da base talvez não entenda. Então, é muito importante que, além de saber desenvolver ou procurar fazer que alguma pessoa desenvolva, é necessário que o profissional esteja em cima e conheça de fato esses dados, né, o processo dele. Sistemas desintegrados e pouco confiáveis, né? Alguns sistemas dão alguns bugs, vem com sujeira nos dados e isso atrapalha um pouco. A gente vai ver também como resolver isso no curso. E a falta de confiabilidade e consistência dos dados, né? Isso vem em junção à criação de uma cultura organizacional que valorize a análise de dados. Porque, imagina, a gente sempre toma decisões baseadas em achismos, em feeling, e de uma hora para outra a gente começa a apresentar dados, que são, talvez, às vezes, até um pouco diferentes. Então, isso começa a gerar alguma falta de confiabilidade. Então, isso, através da implantação de uma cultura de dados, vai ser sanado. Silvia, mais alguma coisa? Deixa eu só tentar pegar aqui o nome dele direitinho, que ele estava falando que a dificuldade que ele tem, essa questão dos dados, né? Que ele disse que tem a maior dificuldade, Adriano falando que tem, né, o desafio é essa questão de coletar os dados, né? E até comentar aqui a importância da gente coletar os dados de forma correta, de fontes corretas e com todos esses cuidados que você colocou, porque dados coletados errados, né, eles impactam na interpretação, nas informações que são geradas. E aí é interessante porque a gente pode ver que a experiência do Vitor, e ele vai aprofundar mais isso no curso, traz até assim o alerta de quais são esses desafios, né? O Power BI é uma ferramenta livre, né? Assim, só que não é só eu jogar lá, né? Então, são todos esses desafios de gerar confiabilidade, de gerar confiança, transparência e principalmente cuidado com essas informações. Então, o Vitor, ele realmente vai muito aprofundar isso para a gente. E aqui é o nosso famoso Power BI. Ele é uma ferramenta gratuita da Microsoft. É como Word, Excel, PowerPoint, é como qualquer um desses, tá? Existem apenas alguns recursos que o Power BI tem que são pagos, mas para construir relatórios, construir visualizações, ele é totalmente gratuito, tá? Vou colocar aqui, pronto. Aqui a gente tem algumas visualizações de Business Intelligence, né? O próprio Oracle, que é muito conhecido, o Tableau, que eu já tive experiência também, mas muito pouca, o Click, mas o próprio Excel também, ele serve como uma ferramenta de visualização de dados através de dashboards, mas de longe, o Power BI é a ferramenta que mais se destaca e é a mais fácil, de certa forma, de se aprender.
Vitor, só voltando ao que você falou em Power BI e Excel, né? A Carla está perguntando se ele é interligado com Excel, se ele exporta planilhas para Excel, se são coisas diferentes. O Power BI e o Excel são duas coisas completamente diferentes, mas eles se conectam. Eu acho que eles são talvez os dois softwares que mais possuem assim conexão que eu conheço, tá? Você tem um bom Excel não significa que você vai ter um bom Power BI, infelizmente. Eu, quando comecei a aprender a ferramenta, achei que era assim. Infelizmente não é. Mas eles se conectam assim de forma tranquila, tanto que todo o nosso curso, justamente pela aquela dificuldade, né, de a gente ter sistemas às vezes que não são tão integráveis, assim, esses sistemas que não são integráveis, eles conseguem exportar planilhas muitas vezes em CSV ou em próprio Excel. E a gente vai conseguir linkar, né, exportar dados desses arquivos, Então, Power BI, ele é uma ferramenta de business intelligence, né? Como todas as outras que eu mostrei para vocês agora. Só que o Power BI, ele é a ferramenta meio que oficial da Microsoft, né? Ele permite que os usuários, de fato, se conectem de inúmeras formas. Planilhas, banco de dados, serviços de nuvens, propriamente aplicativos, eles conseguem também se conectar. Existe também um recurso que eu acho que talvez alguns conheçam, que é o SharePoint. Eu consigo colocar, não sei, 500 planilhas com estruturas similares dentro de uma pasta e eu fazer conexão com essa pasta. Isso é possível também. Então, eu queria ponderar também algumas diferenças conceituais, que foi a que a moça perguntou alguns minutos atrás, né? A gente tem algumas diferenças fundamentais entre o Power BI e o Excel. A escala de velocidade. O Power BI foi projetado para grandes volumes de dados. Não sei se vocês já tiveram essa curiosidade, mas o Excel tem em torno de 1.064 a 16 mil linhas. O Power BI consegue comportar dados na casa do bilhão de dados. Então, é outro parâmetro, outra dimensão. As visualizações de dados. A maioria das visões que eu consigo fazer no Power BI, eu também consigo fazer no Excel. Mas para fazer no Excel, o arquivo fica pesado, a gente coloca macro, faz uso de VBA, mas o arquivo fica pesado e fica difícil de rodar. Power BI é muito limpo, muito preciso e rápido nessas visualizações. É fácil colaborar o Power BI, eu acho que vem até naquele ponto, na parte em que ele é pago, né? Eu consigo compartilhar com os demais membros da minha organização, enquanto o Excel, de fato, tem uma colaboração um pouco mais limitada. O Power BI ele pode extrair dados de, acho que quase todas as fontes de dados existentes. O Power BI também ele permite preparar dados e transformar através de uma forma simples, né, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, que é o Power Query. E o acesso. Ele tem por ser rápido, por ser fácil de usar, ele tem uma interface um pouco interativa e realmente até intuitiva. Enquanto o Excel, acho que no início ele pode ser um pouco mais desafiador para algumas pessoas. Então, a gente vai ver um pouco como é esse Power BI. Aqui é uma tela do Power BI. Quando a gente abre o projeto, quando a gente, assim que abre o projeto, vai aparecer apenas uma tela de início e em seguida essa. Aqui eu tenho tudo o que eu vou mexer no Power BI. A começar pela nossa obtenção de dados. Aqui eu vou simular como seria o início de um projeto. Por exemplo. Aqui eu poderia, nesse caso hipotético, obter dados, né? Como é o conector mais utilizado, eu iria conectar da pasta de trabalho no Excel, mas, novamente, eu posso me conectar a quase tudo, até SQL, um hub de dados preparado pela TI, posso até inserir dados, posso fazer muita coisa. Até aqui, no mais, eu tenho, se eu não me engano, mais de 120 diferentes tipos de conectores disponíveis.
Então, nesse caso, eu iria me conectar ao Excel. Dentro do Excel, eu iria ser jogado para alguma pasta que eu tivesse que colocar. A pasta poderia estar salva na área de trabalho, documentos, enfim. E aqui eu simulei, né, um projeto para mostrar para vocês nesse mini curso. Aqui eu selecionaria, né, assim que eu seleciono o projeto e abro ele, eu iria selecionar a tabela e plan 1. Ah, Vitor, o que é essa tabela 1 e plan 1? Quando a gente transforma qualquer tipo de dado em tabela no Excel, ele meio que salva, né, essa tabela como se fosse uma coisa diferente da planilha. Mas aqui qualquer um dos dados daria certo. Nesse caso, eu optei pela tabela, mas se eu apertasse em plan 1, também eu conseguiria. E aqui eu iria em transformar dados. Aqui, gente, a gente ia ser apresentado ao Power Query. O Power Query, ele é um editor mais avançado de dados, tá? A gente consegue também visualizar ele no Excel, mas ele é a porta de entrada do Power BI quando se fala de dados. Essa aqui é a interface, é onde tudo sobre tratamento e modelagem de dados é feito. Percebam que eu coloquei algumas colunas, né, com alguns dados em cada uma das colunas. Um ponto muito interessante que eu queria falar com vocês é que, na minha vivência, eu sempre meio que tinha sido acostumado a colocar, por exemplo, datas em colunas diferentes. No Power Query, isso não pode acontecer. Eu tenho, por exemplo, a minha coluna com o título de data e eu tenho todas as minhas datas nessa mesma coluna. Eu não posso ter, por exemplo, uma informação de data com valores embaixo em colunas diferentes. No curso eu vou conseguir explicar isso bem direitinho. Mas então, cada um desses subtítulos aqui, ao lado dos títulos das colunas, a gente tem um tipo de dado. Por exemplo, a matrícula, ela está com um número inteiro. A matrícula tem que ser número inteiro? Não, não tem que ser número inteiro. Porque eu não vou precisar usar a matrícula como um dado para somar, para multiplicar, para fazer qualquer tipo de operação matemática. Então, a matrícula que eu precisaria transformar para um tipo texto. Nome está como tipo texto, está certo. Setor está como tipo texto. Função está como tipo texto. Salário está como tipo número, corretíssimo. Admissão também estou como tipo data. Então, tudo isso está correto. O que eu teria que alterar aqui, de fato, seria o tipo de dado da matrícula, né? Que são as outras coisas. Tem alguma pergunta, Silvia? Vi aqui que tem 7 comentários. Vitor, tá perguntando aqui se é preciso ter conhecimento avançado em Excel para poder mexer, né, no Power BI e se as fórmulas são diferentes, né? Excel e Power BI. Assim, antes de começar a mexer no Power BI, eu tinha um Excel bastante avançado e isso não significou nada para mim, realmente. Não precisa ter um conhecimento avançado. Ufa, que bom. Conhecimento básico de Excel já é mais que suficiente, porque, afinal, a gente vai aprender 2 ferramentas do zero, como todo mundo. Eu, por exemplo, de fato, tinha um Excel avançado, mas não tinha um Power Query avançado, não tinha um Power BI avançado. Então, realmente foi do básico para todo mundo. E qual foi a outra pergunta? Fórmulas são diferentes, né? Se usa fórmulas, são diferentes dos dois. Sim. Usam basicamente todas as fórmulas no Excel. Exatamente iguais. Se, soma, conte-se, se erro, utilizar absolutamente igual. Só que tem um detalhezinho muito importante. Todas as fórmulas do Power BI elas precisam ser digitadas em inglês. Por exemplo, se eu for colocar um se, ao invés de colocar igual SE, abre parênteses, eu iria colocar igual if, que significa se, abre parênteses. Aí o resto a gente colocaria igual na fórmula em Excel. Não precisa do Excel avançado, mas precisa ter pelo menos uma noção
se quiser usar fórmula, né? Usar as Isso, fórmulas, né? isso é. No caso do inglês, né? Que Mas aí, no caso, é tranquilo. Só colocar no Google Tradutor que dá certo. já ia dizer, usar as ferramentas que a gente tem ao nosso alcance, né? Então, pegar fórmulas lá, já ajuda. Já ajuda bastante. E aqui, depois de fazer todo esse pequeno tratamento, eu iria mudar o título do meu arquivo. Né? Que na tabela 1, eu poderia colocar aqui qualquer outro tipo de título. Terminando aqui, a gente iria em fechar e aplicar, e automaticamente a tabela iria aparecer aqui nos meus dados. Ou seja, aquela planilha em Excel que eu exportei lá no começo, quando eu terminei o processo de transformação de dados, ela vai aparecer bem aqui para mim, como tabela 1. Né? E todas as colunas da tabela 1 iriam aparecer também. Admissão, demissão, escolaridade, função, matrícula, nome, salário, setor, enfim. E aqui, claro, a gente teria que fazer antes algumas correções. Por exemplo, o salário está como número. Esse sinal aqui ao lado, né, de cada título, ele mostra qual é o tipo de dado que foi codificado para cada coluna, né? Matrícula, como a gente bem viu, está errado, precisaria ser texto, né? Quando é texto, não aparece. Admissão está certíssimo, aparece como calendário, mas demissão a gente iria ter que transformar, né, o dado que provavelmente está em texto como calendário também, como data, né? Aqui eu citei a matrícula. Aqui ao lado, a gente ia conseguir ver facilmente todas as visualizações, né? Quando a gente vai inserir algum tipo de gráfico no Excel, a gente tem aquela opçãozinha de inserir. Aqui é bem do lado da coluna dados, né? Poder inserir o gráfico de pizza, uma matriz, enfim, uma segmentação de dados, que é uma coisa que a gente vai usar muito, né? E aqui seriam as minhas, eu não vou dizer abas, porque a aba eu estou bem aqui embaixo, como página 1, né? Ela está bem aqui como página 1. Mas são as etapas do relatório. Aqui é o relatório. Aqui é tudo o que eu tenho de visível está dentro desse relatório. Tudo. As minhas visões, toda a parte hard está aqui. Aqui no meio, né, dessas três coluninhas seriam os meus dados, ou seja, a minha tabela 1 estariam aqui, né, eu conseguiria ver facilmente, sem precisar transformar dados, porque eu conseguiria ver toda aquele background do Power Query aqui, através dessa ferramenta de transformar dados, eu iria ser redirecionado para lá. Então, aqui seriam os meus dados e aqui seriam o modelo, né? Aqui, nesse caso, eu só transformei um arquivo. Então, eu não teria outro arquivo. A gente tem uma função muito conhecida no Excel chamada PROC-V, né? E o modelo, ele é responsável pelos relacionamentos entre as tabelas. Relacionamento entre as tabelas é o nosso famoso PROC-V do Excel. É exatamente a mesma coisa. Aqui é um modelo de um dashboard que eu tenho, né, com o modelo mais estruturado e os relacionamentos bem mais organizados. Nesse caso, quando eu tenho um relacionamento, né, para fazer ele, a gente precisa digitar toda aquela fórmula, PROC-V igual ao valor de entrada, aí coloca a matriz, coloca a coluna que quer retornar, enfim. E quando eu preciso fazer tudo isso no Excel, no Power BI, basta eu configurar o dado de forma correta. Por exemplo, aqui em data, eu apenas precisaria clicar e arrastar até a data dessa outra coluna. Apenas isso. E aqui é só o gostinho, né? Aqui pode ser um dos nossos dashboards que a gente vem a fazer no curso, e vai ser um pouquinho mais explicado mais para frente, né? Vitor, estão perguntando se é só relacionar com os conectores em comuns, que é isso que você está falando, né? Puxar o conector para o que tem dado em comum. Isso. Isso. É assim, ó. O conceito de PROC-V do Excel, ele vai me retornar o valor de uma aba ou de um trecho da planilha que está exatamente igual a outro trecho. Por exemplo, eu sou pai de 2 cachorras, né? Então,
eu sou pai da cachorra 1 e pai da cachorra 2. A relação que elas têm em comum é que eu sou o pai delas duas, ou seja, a primeira está conectada a mim e a segunda está conectada a mim. É assim como acontece como em qualquer outro tipo de dado. Data, né, que é 1 do 1, 1 do 2, 1 do 3, enfim, ela precisa estar diretamente relacionada e completamente igual a outro campo de outra tabela. Por exemplo, se eu tenho aqui os dados apenas do mês de janeiro, eu não vou conseguir ligar com os dados do mês de fevereiro, porque eu tenho outro período. Então, precisa ser literalmente igual. E isso a gente faz através do tratamento de dados, que a gente consegue ver dentro do Power Query. Mais um motivo, gente, para a gente realmente abraçar o curso, né? Porque a gente vai conseguir fazer justamente essas conexões, né? E quem estiver aí querendo, né, aprender mais e se encantando nessa terça-feira, o Vitor ainda tem alguma coisa para falar, mas se sentir à vontade, né, gente, bate uma foto, compartilha lá no Instagram para mostrar para os amigos, ó, o que eu estou aprendendo, né? Eu estou desenvolvendo aqui uma competência que está sendo super requisitada, então marca a gente lá da MC Meão, tá? E, Vitor, pode continuar. Então, vamos lá. Quais são os principais tipos de análises em uma cultura de dados, né? Como começar a aplicar o People Analytics dentro da minha empresa? Comece pelo básico. É basicamente só isso. A gente tem alguns tipos de análises dentro de uma cultura de dados, né? E algumas empresas, e isso é muito importante de ver logo no começo da implantação, querem fazer o caminho... Silvio, alguma coisa? Pode ir, Vitor, pode continuar. Ah, tá. Então, algumas empresas fazem o caminho reverso, né? Elas precisam de uma análise um pouco mais hecatombe, uma análise prescritiva, que vai dizer, vai simular cenários e dizer o que a gente faria desses caso esses cenários viessem a acontecer, enfim. Se a gente for começar por isso, não vai rolar, não vai dar certo. A gente precisa começar pelo básico. Falando especificamente de cada uma dessas análises, só tem um complemento, né? Essa análise prescritiva envolve, inclusive, inteligência artificial, machine learning, que é um aprofundamento assim bem extenso. Falando um pouco mais da análise descritiva, ela é basicamente o que se diz. Ela descreve o que aconteceu, quantas vezes aconteceu, como aconteceu e onde aconteceu. Ela só está para descrever, né? Por exemplo, eu tenho um quadro X de funcionários. É só isso. Eu tenho 200 funcionários. A minha média de funcionário por setor é 20. Minha variância de um setor para outro é de 5%. Entendeu? É basicamente só isso. KPIs, né, que são os outros indicadores, turnover, absenteísmo, e o headcount, que é as admissões menos as demissões. Agora, imagina que esse headcount está abaixo da meta estipulada pela empresa. Por que o headcount está menor? Porque a empresa ainda não conseguiu suprir a demanda de headcount. Aqui, a gente entra na análise diagnóstica, né? Essas perguntas levam a gente a explicar os motivos de determinados comportamentos, né? Então, a análise diagnóstica, ela vai explicar o dado, né? E a gente e ela faz com que a gente correlacione os dados, né, os fatos, com as suas possíveis causas. Aí aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Qual perfil é o vilão de um alto índice de turnover? Pronto. Aqui eu peguei não consegui nem formatar direito, mas aqui eu peguei um recorte de um dashboard, né? Um turnover segmentado pela dimensão sexo. Aqui eu tenho o sexo masculino e o feminino. Daqui, a gente consegue já tirar alguns prognósticos. Por exemplo, turnover, ele acontece muito em novembro, para ambos os sexos, sendo que o feminino, a gente vê que acontece um pouquinho mais em outubro.
mas o masculino é muito alto. Turnover também acontece mais em pessoas solteiras, né? Então, vamos lá concatenar os dados. Tem um alto turnover do sexo masculino, solteiros. O turnover também consegue ser alto entre pessoas que têm o índice de escolaridade de ensino superior. Então, o meu perfil vilão de um alto índice de turnover é, em média, um homem solteiro com ensino superior. Isso é uma análise diagnóstica. Tá? Na análise preditiva, a gente vai aprender com os dados do passado e traçar cenários possíveis para o futuro. E aqui, gente, eu vou trazer um case para vocês, tá? Meu. Eu tenho uma empresa X que tinha um custo médio de atestados em torno de R$ 13.500 por mês, com um custo total de R$ 45 mil no primeiro trimestre de um determinado ano. Janeiro, esse valor, fevereiro, esse valor, em março, esse outro valor. Após uma verificação com os principais seeds apresentados, juntamente com a correlação desses seeds com as funções, foi realizado um trabalho junto às lideranças dessas pessoas e à segurança do trabalho para corrigir posturas, melhorar a EPI, ginástica laboral e outra série de ações. Qual foi o resultado disso? No ano seguinte, a gente teve no primeiro trimestre R$ 45.800 de gasto com atestado no ano anterior e no ano seguinte a gente teve R$ 24.110 de atestado em gastos no mesmo período, ou seja, uma redução de 47% apenas com essas análises. A gente correlacionou os CIDs a pessoas que estavam apresentando muito aquele M, que é a dorsalgia, que é coisas relacionadas à mobilidade, costas, ombro, enfim. E fez alguma série de ações para que essas pessoas tivessem uma postura um pouco melhor durante o desempenho do seu trabalho. Só isso, essa correlação, justamente com esse resultado, trouxe um impacto de R$ 24 mil em aproximadamente um ano. Esse é o case de atestados que eu queria trazer para vocês. E, por fim, a análise prescritiva. Ela literalmente permite criar cenários hipotéticos, né, a respeito de um indicador e traçar ações de acordo com esses cenários hipotéticos, visando mitigar ou até eliminar esse evento de acontecer. Show? Essas são nossas 5 análises. Tem mais alguma pergunta, Silvia? Por enquanto, não. Deixa eu só ver aqui. Show. Estavam perguntando só que aí você já tinha dito que é gratuito, né? E que só algumas funcionalidades do Power BI é que são pagas, né? Então, era a pergunta que tinha. Entendi. Aí, gente, eu posso trazer aqui para vocês, deixa eu ver aqui um minutinho. Na prática, como é que ele funciona. Tá. Vitor, você tem algum dash aí simples que foi feito com esse caso que você trouxe ou algum outro para que você possa mostrar assim de uma forma mais clara a funcionalidade, né? Para quem não tem é a primeira vez que está tendo contato, né? Se tu pudesse dar aquele que dá aquela mexida, né? Mexida é ótima, né? Que você clica para mudar os dados, se tiver um simples, só para as pessoas poderem ter uma ideia de como isso se conecta. Tá, só um minutinho. Vou colocar aqui, tá? Deixa eu ver aqui.
Às vezes demora um pouquinho mesmo, tá, gente? É muito normal. Pronto. Aqui eu não vou poder ir tão a fundo porque contém alguns dados, mas, por exemplo, existe um site chamado Flatcom, que é onde a gente consegue pegar todos esses ícones aqui. Basicamente é o seguinte, quando a gente Vitor, tu publica, está mostrando alguma tela? Porque ainda está na apresentação. tá? Ixi, Tá. só um minuto. Deixa eu colocar aqui agora. Pronto. Estão vendo minha tela? Pronto, agora mudou. Agora você tá no Dash. Show. Então, aqui a gente tem alguns ícones, né, que a gente consegue nesse site chamado Flatcom, eu só vou por ele, totalmente gratuito, que a gente consegue fazer o download, importar para cá e fazer esses botões que a gente utiliza de navegação. Aqui eu não posso ir muito a fundo dos dados, porque são dados privados, mas basicamente a gente consegue inserir alguns links nesses botões, para começar. Por exemplo, aqui eu vou iniciar o meu projeto. Aqui eu já consigo ter algumas dimensões, né, do que eu quero visualizar. Se eu quisesse atestados médicos, eu iria para minha página de atestados médicos. Consulta funcionário seria uma consulta geralzona, né, específica de cada funcionário. O próprio orçamento da RH, análise consolidada, e é ela que a gente vai ver só um pouquinho. Quando a gente clica em análise consolidada, eu posso colocar alguns indicadores, né, que são do nosso RH Analytics. Por exemplo, turnover por setor, admissões e demissões, quantidade de sexo, ativos e não ativos, segmentar por mês, por ano, por grupo de conta, enfim, é basicamente isso. Realmente eu não posso ir mais a fundo nos dados, porque são dados bem confidenciais. Mas seria basicamente isso. Mas já deu para a gente ter uma ideia, porque a gente pode ter gente que está tendo o primeiro contato, né, com o Power BI. Então, quando a gente vê, né, um dash simples, dá uma dimensão ainda maior de tudo isso que você está falando. Então, já deu para clarificar. E aí, pediram para você dar um exemplo na prática, de uma análise prescritiva. Uma Você estava análise falando. prescritiva. Pronto. A análise prescritiva, vocês estão vendo o meu... Voltou para a apresentação já. Voltou, né? Show. Só um minutinho. A análise prescritiva é o seguinte. Eu tive uma ocorrência de assédio dentro da minha empresa. Essa ocorrência de assédio aconteceu devido não sexual, assédio de moral no caso, devido à falta de gestão, né, de liderança por parte de uma determinada função. Isso aconteceu, por exemplo, 3 vezes no ano de 2022. Em 2023, ao final de 2022, em 2023, eu posso traçar quais medidas eu poderia aplicar baseado nos treinamentos que estão pendentes ou vencidos há muito tempo na minha empresa. Por exemplo, em 2022, eu poderia não ter tido nenhum tipo de treinamento. Poderia ver também até, literalmente, a questão da troca da pessoa ou o feedback que às vezes não é dado. Enfim, eu conseguiria ver todas essas questões para dar uma análise prescritiva. Essa análise preditiva do case dos atestados, ela pode se enquadrar um pouquinho também na prescritiva, porque eu presumi que eu ia ter determinados atestados, né?
e fiz as ações baseadas nessa previsão, né? Mas eu acho que ela ainda se encaixaria um pouquinho na preditiva e não na prescritiva. Mas a prescritiva seria basicamente isso. Excelente. Ótimo. E por último, né, como mapear um fluxo de dados. Não tem tanto mistério em mapear um fluxo de dados, mas é preciso que a gente estabeleça um passo a passo para que a gente mesmo não se perca, né? Então, aqui estão alguns pontos que a gente pode fazer para realizar esse mapeamento. Primeira coisa, a gente vai ter que listar todas as fontes de dados que vão ser utilizadas, absolutamente todas. Se eu vou pegar do sistema X, Y, Z, como que eu vou fazer, enfim, eu preciso mapear de quais fontes eu vou ter as informações. Eu tenho uma tabela com 3 colunas. Coluna 1, sistema X. Coluna 2, sistema Y. Coluna 3, sistema Z. Preciso mapear isso, ter isso inscrito, salvo em algum lugar. Listar todos os passos do processo e as pessoas envolvidas. Eu acho que esse talvez seja um dos passos mais fundamentais. Você, fulano, vai ficar responsável por entregar esse determinado tipo de dado nessa determinada periodicidade. Isso é um fato muito relevante para a gente começar a mapear esse fluxo de dados. Desenhar um diagrama, né? Tudo isso que eu falei até agora precisa realmente passar para o papel, passar para a planilha, Word, enfim, precisa colocar estruturado dentro de algum lugar para que a gente consiga identificar para onde que a gente consegue consultar esses dados, até porque nas nossas ausências outra pessoa precisa fazer e entender o fluxo. Identificar quais dados vão ser transformados e processados ao longo do processo. Quando a gente coloca no Power Query, ele faz essas transformações e processamentos de forma automática. Mas é preciso fazer uma primeira vez para que ele faça de forma automática. Então, é muito importante saber como fazer, né, essas transformações. Documentar todas as regras do negócio que se aplicam a cada etapa, né? É muito importante também, em tudo isso que a gente está falando sobre LGPD, é um termo extremamente sensível, principalmente voltado à área de RH hoje em dia, né? Porque são dados de pessoas, então, de fato, é muito sensível. Então, a gente tem um limite até onde pode ir, permitido pela empresa, baseado na sua cultura sobre LGPD. A gente também tem que identificar possíveis falhas de segurança e privacidade dos dados e ver como pode minimizar. O ideal é que a obtenção desses dados sensíveis especificamente seja de apenas uma fonte com o mínimo de pessoas envolvidas. Porque quanto menos pessoas estiverem envolvidas nesse processo, menos é a chance o risco, né, desses dados vazarem. Identificar possíveis falhas na qualidade dos dados e determinar como corrigir. Isso vai literalmente do dia a dia. A gente vai conseguir determinar um erro de transformação no Power Query. Às vezes pode ser que ele demore a carregar um fluxo grande de dados. Veja, eu já carreguei, acho que 5 milhões de linhas de uma vez, ele ficou, acho que uns 5 minutos carregando. Eu achando que ia falhar todo o processo, mas não. Realmente ele estava só lendo os dados. Identificar quais possíveis oportunidades para melhorar o uso de dados, né? Nesse caso aqui, se eu tenho um arquivo com 50 colunas, será que eu poderia diminuir ele para 30? Já diminuiria o fluxo que eu teria que mapear para essas 30 colunas, né? Então, de 50 para 30 já seria muito boa a redução. E documentar todas as informações reunidas para tanto revisar esses dados, como também outra pessoa que for utilizar ele, a pessoa consiga entender, né, e tirar isso apenas como um tutorial, né, de como fazer esse mapeamento de fluxo de dados. E aqui eu achei também esse processamento, né, do fluxo de dados bem interessante, né, a gente precisa definir a análise do objeto, definir o objeto de análise, né? Por exemplo, se eu for fazer algo com relação à análise de atestados, o que eu preciso?
preciso de funcionários, preciso do CID que o funcionário mandou, quantidade de dias de atestados, quantos atestados, e relacionar ele a uma planilha de CIDs e ver quais são as funções que apresentam mais CIDs de reumatologia, de pneumologia, infectologia, enfim. Preciso definir, né, como isso é feito. Eu preciso escolher os tipos de dados analisados, porque quando a gente recebe planilhas, a gente recebe aí com 1 milhão de dados. A gente precisa filtrar, fazer essa filtragem. A gente também precisa ver como vai ser mensurado os dados, periodicidade, o quão isso vai ser relevante também para a nossa diretoria, enfim. Precisa literalmente coletar, analisar os dados e interpretar os resultados que advêm dessas análises. E, no final, fazer com que o RH seja cada vez mais estratégico, utilizando dados sobre pessoas. Basicamente, é isso, gente, que eu tinha para trazer hoje. A gente tem alguma pergunta? Gente, alguém tem mais pergunta para fazer por Vitor? Eu acho que são várias, Vitor, né, que vai surgindo aqui e que eu acredito que no curso você vai conseguir aprofundar ainda mais, né? Principalmente para a gente que está tendo contato a primeira vez, né, ou que já trabalha. Carla, eu vou já falar, né, sobre o curso, tá? Vai ter sim um curso avançado. Vocês que estão aqui no mini curso terão, né, um preço diferenciado e um bônus, né, que a gente vai estar disponibilizando, tá? O diferencial, ó, de vocês estarem aproveitando essa oportunidade. Mas eu acho que no fim, se ninguém tem mais perguntas, nos comentários aqui que lembraram um pouco da tabela dinâmica, quando você estava fazendo Isso faz né, sentido. essas conexões, né? Então, alguém quer fazer alguma pergunta? Eu queria agradecer ao Vitor, acho que a ele ter compartilhado aqui um pouco da vivência dele, do conhecimento dele, deixar da gente, né, afligir o aflito, eu uso essa expressão, porque quando a gente vê que a gente precisa conhecer mais, que a gente precisa tá aprendendo mais. E aí, a Sofia está dizendo, Vitor, que foi uma prévia excelente, obrigado pela oportunidade. Não sai não, Sofia, que agora vem a continuação da parte boa. Então, gente, a gente vai sim ter um curso, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Estão vendo a minha tela? Bom, a gente vai ter um curso, né, do Power BI para análise de dados dos recursos humanos. Então, o curso ele vai, né, ser focado no Power BI, em aprender a ferramenta, conhecer a ferramenta, mas dentro, né, da análise de dados, né, relacionados à área de recursos humanos. O objetivo da gente potencializar a gestão, né, de talentos, tomada de decisão. Então, o Vitor vai estar conduzindo. O curso ele vai acontecer, né, de 20 e 27 de maio, tá? São 2 encontros, né? Uma carga horária de 16 horas, né, de 8 às 17. Então, são horas suficientes para que o Vitor possa estar falando, né, sobre apresentando o Power BI, vai ser construído os dashboards, né, no curso com dados, tá? O curso ele vai ser presencial na MC Meão, né? Então ele é um curso presencial onde vocês vão poder estar lá com o Vitor, tá? Para vocês, né, que estão aqui participando do mini curso, né, o valor do curso normal ele é 1.080 em até 5 vezes no cartão de crédito, mas para vocês que estão aqui, a gente vai estar lançando o curso amanhã para todo mundo. Vocês estão recebendo as informações, né, em primeira mão, tiveram a oportunidade de ouvir aqui o Vitor, a gente está com a promoção de lançamento, então quem fizer a inscrição, né, até próxima terça-feira, dia 11, nos pagamentos à vista, né, via Pix ou transferência, o curso ele vai estar por R$ 850 e ainda, né, tá parecendo aquela assim, o mundo é uma caixinha de surpresa, né, porque ainda tem a surpresa de vocês ganharem uma, né, mentoria com o Vitor, vocês ganharem, terem direito
a ter uma mentoria com o Vitor. Que essa mentoria, assim, imagina você e ele lhe ajudando a pensar, montar o dashboard melhor, ele ajudando a você fazer que tipo de análise, ele está contribuindo. Então, esse bônus, ele realmente, ele veio assim, né? Eu disse, olha, Vitor, eu já quero. E, além disso, né, vocês terão também, isso vai estar, o Adriano já gostou, então a gente já tem um pessoal tudo aqui. Todo mundo que fizer a inscrição, vocês terão esse bônus, né, da mentoria, né, essa uma mentoria com o Vitor. E, além disso, quem participar do curso, gente, ainda vai ter acesso a uma planilha completa com os CIDs. Né? Assim, o Vitor me mostrou essa planilha, eu falo porque eu atuo em RH, sou gerente de RH também. Quando ele mostrou a planilha com os CIDs identificados por tipo, qual a especialidade médica, qual é o tipo de... Perfeito, que isso já vai ajudar vocês, né, a quem atua com SESMIT, ou quem atua acompanhando absenteísmo, ou quem atua, né, interpretando esses dados relacionados, né, a ausências, a motivos de rotatividade grande. Ele deu o exemplo aí da redução do valor de um atestado médico, então uma planilha dessa, ela é um material muito rico, tá? Também terão direito a isso. E aí não perde tempo, né? Clica, né? Vira o celular aí para o QR Code que está aparecendo na tela, façam as inscrições de vocês, tá? Tem um WhatsApp aí, 9903-8570, caso vocês queiram saber mais informações, né? Então, assim, a gente tanto... Eu não estou conseguindo ver o chat, como eu estou apresentando, eu olho já, tá, gente? Se tiver uma dúvida, eu respondo já. Então, tira dúvida no WhatsApp, fala com o chefe, né? Monta aí um projeto para poder estar apresentando o impacto disso para a sua atuação e não perde essa oportunidade. A gente viu que é importante, é vital, faz a diferença transformar dados, informações muitas vezes subjetivas em dados, interpretar esses dados e pensar ações baseadas nele. Né? A gente realmente fala a linguagem do negócio. Tá? Então, vocês vão receber o que o Vitor compartilhou aqui hoje, tá? Então, já tendo direito a fazer a inscrição com esse preço diferenciado, e, em caso de dúvida, vocês podem acessar lá o WhatsApp, tá? Deixa eu voltar aqui para o chat, que aí eu consigo ver o que vocês estão me falando. Todo mundo querendo fazer a inscrição. A proposta... Não, quem perguntou se o curso é total remoto, peraí, o curso é presencial, tá, gente? Remoto foi só o mini curso, mas o curso ele é presencial, tá? Na medida do possível, eu fui respondendo algumas perguntas aqui também. Ah, tu já foi? Ótimo. Esse material vai ser enviado para vocês por e-mail e a gente coloca lá no grupo também. Vocês estão, né? Tem um grupo do mini curso, tá? Não perde a oportunidade, deixa eu ver se teremos certificado, né, do curso, desse mini curso. A gente pode ver a possibilidade, gostou, olha, gostou, adorou a didática. Então, assim, imagina, gente, você falar de números, você tem que ter uma didática muito boa. E eu acho que o Vitor ele trouxe isso para a gente. Tá? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Não percam essa oportunidade de fazer as inscrições. E eu queria pedir que vocês abrissem as câmeras para a gente poder bater uma foto. Acho que é um momento marcante aqui, a quantidade de carinhas querendo saber mais, Vitor. Aí, ó, tá bombando nas redes, você conheceu seus dados, para a gente poder bater uma foto. E anotem o WhatsApp, tá? Pode, dúvida, só perguntar lá. Deixa eu ver. Deixa eu abrir mais. Todo mundo, peraí, que eu vou fazer uma estratégia aqui. E aí todo mundo dizendo, eu ia dizer para dizer BI, mas aí não vai dar o sorriso, né? Então, só diz o X mesmo. Acho que deu. Gente, obrigada. Boa noite. Show, tchau, gente. Vitor, muito obrigada. Assim, se prepare que eu estou sentindo que essa turma vai ser uma turma bem rica.
que vai vir muita gente aí, já vão vir cheio de perguntas, né? Já vão vir cheio de... Ok? Então, aguardo as inscrições de vocês. Obrigada e boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.